Olá, tudo bem? Vim contar uma experiência que eu tive com magia negra, né? E nesse vídeo eu vou passar o porquê que a pessoa que faz isso, o bruxo, o mago que faz isso, ele se dá mal. Baseado nessa experiência que eu tive, que foi uma rememoração que eu tive em uma outra reencarnação, onde eu pratiquei isso. Eu vou explicar os detalhes e o motivo de eu estar passando essa experiência aqui é porque ele vai trazer bastante informação, e para aquela pessoa que acredita realmente que não tem consequência, né, de fazer isso, ela vai aprender aqui nesse vídeo que tem, né? Então vamos lá, é assim que eu vou começar o vídeo, tá bom? Bom, eu fui levado a uma reencarnação onde eu era médium e eu trabalhava para as trevas. Eu fazia magia de destruição, conhecida aqui como magia negra. E a primeira coisa que eu vi da minha personalidade nessa reencarnação foi a arrogância, o orgulho e a vaidade. A gente acredita que não vai ter consequência. Então hoje eu assisto o vídeo das pessoas que fazem magia negra, que vão na figueira fazer magia negra para destruir os outros, pessoas que vão no cemitério fazer magia negra, e eu vejo, como eu lembro dessa essa rememoração minha, a gente é muito arrogante, a gente acha que não vai ter consequência, a gente acha que dobra. Primeiro erro que a gente comete é achar que é um bruxo. A gente fala, eu sou um bruxo, eu faço magia. Esse aí é o ego desequilibrado. Segundo erro é achar que vai enganar, sei lá, não vai ter consequência, eu vou conseguir burlar. E aí a pessoa acredita realmente que ela não vai ser punida. E ela é punida não por Deus, ela é punida por ela mesma. Eu vou explicar como. Então vamos lá para me explicar um outro erro, né, que comete. O outro erro é achar que esses maiorais das trevas são donos do mundo. Que nada acontece aqui se eles não autorizar. Esse é o pior erro. E a maioria dos bruxos e dos magos acreditam nisso. E eles não conseguem raciocinar o óbvio, né? Se existe um cara preso no inferno, que se diz o maioral, e o cara realmente faz acontecer bastante coisa, essa entidade, quem é que prendeu ele lá? Né? Se existe o mal... O mal não vou falar, mas se existe um ser desse, existe um ser iluminado, que comanda, que é mais forte que ele, né? Então a pessoa que faz isso, ela não acredita em causa e efeito, ela acredita que consegue burlar a causa e efeito, né? E ela comete esses erros que eu acabei de citar aqui, né? E o maior deles é acreditar que esses maiorais são os chefes do mundo, são os donos do mundo, né? E eles acabam virando escravos, assim como eu virei escravo nessa reencarnação. Agora, uma coisa boa para você aprender nesse vídeo aqui também é que não importa o contrato que você faça na Goécia, Goetia, não importa, você sempre consegue quebrar o contrato. Primeiro que eu vou avisar logo, não é fácil, não é uma coisa fácil. A apometria, ela consegue ajudar as pessoas, mas as pessoas que a apometria consegue ajudar são pessoas que se arrependeram de coração e alma. Não verbalmente para mim ouvir. Não, elas se arrependeram mesmo e que quiseram mudar. E aí a apometria consegue desfazer esses contratos, né? Porque sempre existe um advogado de luz, né? Você fez um contrato com um ser, né, milenar, que é muito mais inteligente que você, e ele sempre vai enganar você. E a questão é, a pessoa se arrependeu, porque não adianta ela só procurar ajuda porque ela quer enganar, né, igual um caloteiro, né? Ele não vai conseguir. Bom, vamos entender um pouco das pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Isso que eu vou passar aqui agora é baseado nos tratamentos que eu participei na apometria, né? Eu trabalho com apometria aqui, já trabalhei em outros lugares, né? Eu sou médium psicofônico, né? Então
eu trabalhei em apometria, nós recebemos vários casos, participamos de vários tratamentos de pessoas que tinham feito isso. O perfil dessas pessoas, né? Antes, depois elas foram pedir ajuda, já tinham mudado o perfil, mas antes delas entender que estavam erradas e entender que estava só sendo prejudicada, não estava sendo ajudada, né? O perfil delas, eu vou falar um pouco, elas acreditavam assim que iam ganhar na Mega Sena sem jogar, que ia achar um bilhete premiado. É mais ou menos isso, eu tô falando de uma forma assim, não é que elas falaram isso pra mim, é o que eu senti delas. Algumas delas trabalham em empresa e elas queriam um cargo, vamos supor, de técnico, ao invés delas procurarem um curso técnico e se especializar para poder depois subir de cargo, elas fizeram magia negra porque elas acreditavam que iam ter o cargo e iam conseguir exercer a função dentro daquele cargo sem ter o conhecimento. Pessoas que trabalhavam, né, de auxiliar em enfermagem, ao invés de fazer um curso de enfermagem para se especializar, fizeram magia negra para pegar um cargo só para receber como enfermeiro, e a responsabilidade, né? Então eram esses perfis, né? Isso não era só eram pessoas também de curso superior também que queriam certa posição social, mas elas não querem trabalhar, desenvolver um projeto, né? Vou dar um exemplo, ela conseguir abrir um escritório com a profissão que ela tem, com o conhecimento que ela tinha, sei lá, abrir uma empresa, né? E conseguir ter ali a sua liberdade financeira. Não, elas fizeram magia negra para poder ficar bem financeiramente. Era esse perfil. E então agora eu vou contar a minha experiência para vocês entenderem as consequências disso, né? Principalmente dos médios. Bom, eu me vi numa fazenda, eu era médium, tinha mediunidade, e eu trabalhava para as trevas. Eu era médium das trevas, né? Então eu incorporava espírito lá. Aqui eu sou médium, trabalho em centro espírita, em grupo de apometria, trabalho, né, com foco para evoluir, para ser feliz, não para trabalhar para Deus. Lá não. Nessa reencarnação eu trabalhava para as trevas. E então eu entendia de fazer certos rituais para poder chamar a entidade, abrir portal. Mas só que eu fui iniciado num grupo que eu entendia que certas coisas eram só balela, né? Aquele negócio de fazer símbolo. O que o cara tinha que ter mesmo era energia suficiente e saber mentalmente como abrir o portal. Depois eu fui entendendo isso. Então os rituais eu fazia muito para chamar atenção. Quando o cara pagava muito, aí eu fazia aqueles rituais lá que era para ele ver aquilo, né? Então, eu abri o portal, incorporava o maioral, um dos maiorais, e ele falava o que ele queria ou não. E só que é o seguinte, quando ia negociar com o maioral, muitas pessoas que iam fazer o pedido ali, elas pensavam assim, quem vai incorporar o médium e eu tô tranquila, né? Só que não era assim. O maioral vinha e subia com um monte de gente e acoplava essas entidades nas pessoas que estavam participando dos trabalhos das trevas, né? E esses espíritos ficavam presos a elas. O portal, na maioria das vezes quando ele é aberto, um portal desse, ele é ligado na pessoa que está pedindo o serviço. É ligado num chakra, ligado à parte sexual da pessoa, ao estômago, né? A parte alimentar, né? O chakra base ali, que é que é no cóccix. Então é ligado ali nos corpos etérico e no corpo astral. O etérico, ele está responsável pela saúde. Então essas pessoas que fazem isso começam a ter um monte de problema de saúde. Só que elas não conseguem sacar. Elas começam a achar que os caras fazem um negócio tão bem feito, mal, que a pessoa está sendo prejudicada desde o início ao fim, ela não percebe, né? E eles realmente entregam algumas coisas para as pessoas. Quando eles prometem riqueza, eles entregam mesmo. Só que o preço que é complicado. Então tá. Então eu lá incorporado, abria, a pessoa vinha e pedia. Muitos casos para abrir, eu jogava lá os búzios lá, aí eles falavam para mim o que queria, as oferendas que queriam, as entidades.
E essas pessoas tinham que matar boi, 3, 4 boi, porco, né? E fazer para esse espírito subir, né? Subir, incorporar e falar com ele se vai fazer ou não. As pessoas que realmente tiveram sucesso, entre aspas, né? Não é sucesso, mas conseguiram ficar rica, mas a que preço, né? Elas já tinham sido escolhidas antes. Essas entidades já sabiam que elas iam vir pedir antes. Então muitas daquelas que não servem para nada para eles, tipo assim, você já é meu e o boi não lambe, eu não preciso de corromper você. Então a entidade não fazia nada por essas pessoas. Ele pegava aquelas que ele conseguia, que ele precisava de corromper, né? Então o cara que está na polícia, ele queria cargo lá na polícia, então ele não era corrupto, mas eles iam corromper ele, né? E ele ia servir as trevas lá na função dele, né? Quantos hospitais aí tem pessoas trabalhando que foram promovidas, não tem experiência nenhuma e começa a morrer gente, né? Eles chamam é um acidente de trabalho, né? Então, essas pessoas aí servem desse jeito, começa a morrer gente na mão delas. E dentro de hospital, dentro de uma empresa, começa a acontecer miséria, né? Poucas pessoas começam a se beneficiar e começa a acontecer pobreza em volta da empresa. A pessoa pede riqueza para a empresa dela, pede para ser, ela até tem, só que em volta todo mundo fica pobre, a cidade fica pobre, começa a ter doença. Quantas empresas no Brasil elas estão contaminando o solo, né? Quantas empresas aí estão disseminando câncer através do lençol freático, porque eles derramam produto cancerígeno e depois essa água volta para o poço da cidade em volta, as pessoas vão tomando essa água, começam a ter câncer nos rins, né? Então essas coisas aí, esses caras assim, eles têm que ficar pagando para as entidades, e eles fazem isso, né? Bom, então eu vou falar das consequências. Então eu vivi ali, comecei a ficar doente, né? Quando eu não servia mais para a entidade, que a minha energia vital ela foi diminuindo, e aí eles me puxaram, é hora de me matar para puxar, né? É assim que funciona. O servo das trevas, o médium das trevas, enquanto ele tiver energia para estiver pagando, ele fica vivo. Depois os caras puxam ele, os caras não vão deixar ele sair fácil, né? E aí eu desencarnei. Quando eu desencarnei, você é arrastado para lá. Agora eu vou te falar um pouco sobre as consequências antes de desencarnar. Quando a pessoa faz uma magia para outra, ele acredita, né? É ensinado essa mentira, que só vai uma parte. Quem pediu a magia pega a maior parte das consequências, né? Que é ação e reação. Ele vai mandar, ele recebe. E que o magista, ele não recebe muito. Ele acredita que vai fazer algum trabalho ali e vai ser limpo. É a pior besteira que ele faz. Então ele já tem consequência. Muitas vezes que eu fazia alguma magia dessa, quando eu acabava de fazer, eu sentia sono e ia dormir, e meu corpo astral se deformava. Os átomos do meu corpo astral, do meu corpo mental, começou a se deteriorar, né? Vou falar assim. Ele perdia, além disso, ele perdia coesão, e aí começava a afundar, às vezes a cabeça que afundava a parte do crânio, do corpo astral, e foi atrofiando o meu corpo astral. Quando eu desencarnei, eu não servia para nada, nem para essas entidades trevosas, porque eu fiquei com o meu corpo astral deformado, os braços, não tinha movimento, perna atrofiada, e o cérebro espiritual, ele foi atrofiando também. Então eu cheguei lá, não servia para nada. Então eles chegaram e falaram para mim assim, lá, né, os seres, os maiorais, falaram assim, isso daí não serve para porcaria nenhuma, não vai ter utilidade nenhuma para nós. Então aqueles perseguidores meus, eu era vendido para eles, como energia, para eles sugar mais ainda, me tirar mais do meu corpo astral, porque eu já não tinha o físico nem o etérico, mas o meu corpo astral, eles drenavam um tipo de energia que fazia eu me encolher mais. Então quando eu fui resgatado, que eu me arrependi, eu fui ainda consciente, eles me deixaram consciente, para me resgatar, me deixaram consciente, e eu vi que eu não tinha as pernas. Aí falaram para mim assim, no mínimo, se você cumprir as reencarnações, bater aí a metade da meta, você vai ficar umas 5 reencarnações sem andar.
E o seu cérebro físico, ele vai nascer atrofiado, porque o perispírito, que é o corpo astral, ele influencia na reencarnação. Se você tiver com um problema nele, na hora que você for reencarnar, o feto que está desenvolvendo no útero da mãe ali, ele vai se moldando ao perispírito, né? Eu vou falar assim de uma forma grosseira. Então, a gente faz download da nossa real situação, do corpo astral. Então, na minha primeira reencarnação, eu fui, além de ter sido aborto, eu tive várias tentativas de reencarnação e eu era rejeitado pela mãe ou pelo pai e eu era aborto. Chorei pra caramba quando eu via as partes, porque quando a criança está sendo assassinada, o corpo astral, ele fica junto, ele sente, não fica longe. Ele é tragado para... E ali ele sente aquilo e vê tudo aquela... Nossa, é horrível. Então, quando eu consegui reencarnar, eu reencarnei numa ilha lá pro lado da Itália e foi um desequilíbrio, que tinha um convento lá. Então a freira, ela ficou grávida e ela queria matar, que era eu que nasci, né? Nasci cheio de defeito, né? Todo atrofiado, não conseguia nem andar direito. E igual doido, a mente não ficava no lugar. E um padre que foi lá ajudar lá, que investigar lá as coisas mal feitas por outros padres, né? Não deixaram me matar. Ele falou, não, deixa o menino na ilha aí. E eu fiquei mais ou menos aí até uns 16, 17 anos nessa ilha. Só que eu ficava correndo assim, e os espíritos atrás de mim, eu via eles, batiam na minha cabeça. São os espíritos que eu escravizei quando era bruxo. Porque o bruxo de hoje em dia, que era o mesmo da minha época, ele acredita que ele vai dentro de um velório sequestrar um espírito de um... tem espírito aí de assassino. Eles vão no velório desses caras e sequestram ele para essa entidade para ficar trabalhando como escravo para ele. Ele acredita que não vai ter consequência. Então eram esses espíritos que ficavam me perseguindo. Porque eu usei eles desse jeito que é feito. Hoje é feito assim. O bruxo, quando quer fazer um negócio desse, ele faz assim. Ele vai lá no velório e sequestra um espírito. Existem vários meios de fazer isso. Com todas as mediunidades. Até campo de força, se precisar, eles fazem para puxar. Eles criam um ambiente que eu chamo de aquário, eles criam um ambiente adequado, eles cavam uma cova. Por isso que a maioria desses bruxos tem cova, que é ali que eles deixam esses espíritos, eles sequestram e deixam ali, eles criam um ambiente. Depois ficam mandando fazer mal para os outros. Só que esses espíritos, depois vêm cobrar, porque eles estão inconscientes nessa reencarnação. Depois eles vão ficar conscientes. E aí eles vão vir cobrar. Era o que aconteceu comigo, eles vieram me cobrar nessa reencarnação. E eu que criei aquela situação. Então eu ficava igual doido. Andando igual doido, correndo igual doido. E o pessoal lá, vai lá o doido, ninguém via nada, mas os espíritos estavam batendo em mim. Batia o dia todo, e eu via. Então eu passei umas 2, 3 reencarnações nessa situação, sem andar direito. Depois eu tive, por último, que eu até conto nesse vídeo, eu tive uma reencarnação que eu fui presidente de um centro de Umbanda ou Calum, sei lá, Macula, sei lá o nome. E eu não andava nessa reencarnação direito, não andava, minhas pernas estavam ruins. Então eu tive várias reencarnações onde eu não conseguia andar direito. Então isso, olha as consequências de fazer essas magias de destruição. Então eu vim compartilhar com vocês isso porque tem muita gente que acredita que ela é maioral, ela é um mago, eu sou um mago, eu sou uma bruxa. E eles não conseguem perceber aonde estão se enfiando, né? Esses maiorais, quando chega a hora deles puxar o mago, o bruxo, né? Eles porque o mago, o bruxo, vai chegar um momento que ele não vai conseguir, por conta da lei da causa e efeito. Então eles têm que ser tragados. Alguns ficam de cama, ficam atrofiados na cama antes de desencarnar. Outros já começam a dar sinal de loucura, né? E não é tudo bem, não está tudo bem para esses médios. Bruxo, mago que fazem o mal, né? Não está tudo bem, porque ele finge, porque começa a ter consequência. Acontece que nos vídeos que você vê no YouTube, ele não vai falar para você que teve consequência. Ele não vai contar, essa semana para dormir, eu fui preso, me tiraram do corpo e me prenderam e ficaram me sugando energia lá. Ele não vai falar isso para você, ele vai ficar sorrindo e falar que tá tudo bem. Porque ele quer ganhar dinheiro e ele já entrou